tarde a todos. Gostaria de inicialmente agradecer à presidente, doutora Marga Inger Barth Tessler, pelo convite de presidenciar esse bloco. Gostaria de agradecer também ao desembargador Vladimir Passos de Freitas por essa oportunidade, o nosso coordenador científico. Gostaria de cumprimentar aos palestrantes que usarão a palavra a partir de agora, e especialmente gostaria de cumprimentar a todos os presentes aqui, né, magistrados, operadores do direito, promotores, juízes, servidores, historiadores, enfim, pesquisadores e, enfim, senhoras e senhores. O tema que nos é apresentado a partir desse momento é Memória se preserva. Memória me faz lembrar, Heidegger me faz lembrar uma leitura que, se não me engano, o Ser e o Tempo, que diz, onde ele diz que o homem é o que lembra. E nós temos nas nossas instituições uma memória curta, uma memória em que se diz que o brasileiro tem uma memória curta, os eventos passam e logo se perde o registro, ou não sequer se registra o que acontece no dia a dia. Como se sabe, numa sociedade democrática, pluralizada, são as instituições que contam, e as instituições, elas precisam ter as suas referências, a sua história devidamente escrita. Isso, a preservação da memória está contemplada até mesmo na Constituição Federal, se não me engano, aí pelo artigo 215 e 216. E eu fiquei muito grato com o convite de aqui comparecer, vim de Florianópolis especialmente para isso, sou um gaúcho aqui de Gramado, mas estou lá em Santa Catarina desde a década de 80, e lá, né, tive a oportunidade, enquanto diretor do foro, de presenciar a passagem dos 45 anos de reinstalação da Justiça Federal. E dessa reinstalação resgatamos um pequeno opúsculo, uma obra assim muito modesta, escrita 15 anos atrás, e formamos uma equipe, e reescrevemos, atualizamos, conseguimos escrever a memória dos 45 anos da Justiça Federal de Santa Catarina. Sem pretensões científicas, sem pretensões maiores, que não fosse a de registrar, de deixar escrito, né, a deixar documentada, fotograficamente, em termos de letras, enfim, o que se passou dos 45 anos. Eu dizia aqui para o nosso palestrante, Dr. Gunther, que nada nós encontramos da Justiça Federal no período que antecedeu da República até 1937, quando foi extinta por Getúlio Vargas. E já a conversa animou para o sentido de algumas coisas do contestado. Enfim, a história precisa ser preservada, alguém precisa fazer isso, e essa atividade, ela num período em que tudo é eletrônico, tudo é rápido, tudo como diz a música, é fugaz, né? Tudo é fugaz, é preciso que nós tenhamos e preservemos a memória para que as próximas gerações venham, saibam e tenham os nossos conceitos, as nossas origens e o nosso trabalho. Pois bem, então, a partir de agora, vamos falar de memória que se preserva, e para isso contamos aqui com a presença de ilustres palestrantes. Vamos começar pelo Dr. Gunther Axt, né, que aqui um breve currículo, pesquisador associado do Núcleo de Estudos Diversitas da Universidade de São Paulo, pós-doutorado pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor do mestrado em Memória Social e Bens Culturais da La Salle do Rio Grande do Sul. Doutor Gunther, né, Vossa Excelência tem a palavra, né, por 50 minutos. Obrigado, doutor Vettorazzi. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Andréia, que nos acompanha na mesa. É uma grande satisfação estar aqui hoje à tarde com vocês, né? Eu agradeço o penhorado convite do TRF
da 4ª Região, né, e do Ibrajus, especialmente o Dr. Vladimir Passos, cujo trabalho eu venho acompanhando já há alguns anos, né, nessa sua preocupação, né, em pensar os problemas da justiça no Brasil, numa perspectiva administrativa, mas não puramente administrativa, quer dizer, trazendo sempre o debate para uma dimensão interdisciplinar. Né? Eu acho que esse é um aspecto absolutamente central, né, na reflexão sobre os desafios da administração, não apenas da justiça, mas em qualquer dimensão, né, da vida humana. Né? Quer dizer, a interdisciplinaridade é algo cada vez mais presente. Tá? E eu acho que na justiça, especialmente, porque os desafios da justiça, tá, não são desafios disciplinares propriamente. Quer dizer, embora a justiça seja um terreno, tá, próprio do campo do direito, o direito, tá, é a caixa de ressonância de todos os conflitos, de todos os saberes, de todos os amores, de todas as paixões, tá, que perpassam o tecido social. Tá? Então, nesse sentido, quer dizer, pensar qualquer aspecto relacionado à administração do direito, né, tem esta condição, né, interdisciplinar imanente. Né, e aí um aspecto interessante, quer dizer, quando se fala em interdisciplinaridade, né, e aqui eu falo, quer dizer, registro tanto este aspecto porque sou da área da história, né, contar rapidamente um pouco também da minha trajetória para vocês entenderem, quer dizer, como é que eu comecei a me envolver, né, quer dizer, com a área do direito, né, e qual também a relação, quer dizer, o que a memória e a história e o patrimônio têm a agregar neste debate sobre, né, a administração da justiça na contemporaneidade. Né. Bem, eu dizia que o campo disciplinar, quer dizer, como registra Michel Foucault, né, quer dizer, traz imanente, né, a perspectiva da hierarquia, né? Quer dizer, a hierarquia é imanente ao campo disciplinar, e o campo interdisciplinar ele é necessariamente o campo do diálogo, quer dizer, das interfaces. E esse diálogo ele se apoia, né, precisamente sobre uma dimensão ética. Né? Quer dizer, então, esse é o ponto sempre da interdisciplinaridade, quer dizer, o vetor da ética. Né? Bem, então, enfim, quer dizer, eu acho que eu gostaria de chamar a atenção aqui para vocês hoje de alguns aspectos que dizem respeito a esses contatos, a essas interfaces que o campo da memória, o campo do direito, né, e da administração da justiça, quer dizer, estabelece, conformam. Né? E eu acho interessante, quer dizer, observar, bom, um pouco comentando assim, quer dizer, da minha trajetória e de como eu me envolvi com os projetos de memória institucional e o campo, especificamente o campo do direito, né? Quer dizer, paralelamente, né, à minha atividade acadêmica, de professor, de pesquisador, né, eu fui desenvolvendo, né, um conceito, né, que se chamou, nos anos 90, de memória institucional. Né? O meu primeiro contrato mais sistemático, na condição de consultor, foi com a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em 1995, 96, né? E já em 2000, durou uns 5, 6 anos, já em 2000 eu funcionava como consultor do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e também do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Passei rapidamente, quer dizer, tive uma relação de consultoria breve com o TRF, aqui da 4ª Região já, com a seção judiciária do Rio Grande do Sul, com o Conselho da Justiça Federal, né, com o Tribunal Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Né? Vocês sabem que o Rio Grande do Sul é um dos 3 estados da Federação que tem esta jurisdição, tem o 2º grau da jurisdição militar, né? O Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo apenas. Né? E atualmente, né, sou consultor do Ministério Público de Santa Catarina, né, para a área da memória. Né? Lá em Santa Catarina, nós estamos desenvolvendo, desde julho de 1910, né, um projeto de memória, né, hoje já institucionalizado, né, é o Memorial do Ministério Público de Santa Catarina, né, e nós seguimos, digamos assim, um formato, um modelo parecido, né, com aquele que foi testado, né, aqui no Rio Grande do Sul. Né. O Memorial do Ministério Público do Rio Grande do Sul funciona, né, no chamado, assim alcunhado, Forte Apache, né, na Praça da Matriz,
quem conhece Porto Alegre, quer dizer, identifica claramente, quer dizer, é um prédio de construção de meados do século XIX que funcionou como sede do governo do Estado durante um certo período, e hoje abriga o Ministério Público, e lá existe um espaço cultural que foi bastante dinâmico, né, um determinado momento. Do outro lado da praça fica, até hoje, ainda está lá, também o Memorial do Judiciário, no andar térreo do Palácio da Justiça, onde funcionava antigamente o Salão do Júri. Né? São iniciativas que remontam ao final dos anos 90, ao início dos anos 2000, né? E são consideradas pioneiras, né? Quer dizer, no tratamento da memória na área da justiça. Agora, quer dizer, há nisso uma grande interrogação. Quer dizer, quando eu digo, por exemplo, para alguns colegas e amigos na Europa, nos Estados Unidos, quer dizer, que eu sou um consultor, né, ou do Ministério Público ou do Judiciário para a área da memória, na verdade, as pessoas me olham com olhos arregalados sem entender, né, muito bem como é que isso se constitui. Né? Quer dizer, primeiro, essa figura do consultor, né, que para eles não é corrente em outras áreas, né, quer dizer, mas não na área da justiça. Né? E segundo, por que o judiciário, né, ou o Ministério Público, porque as instituições judiciárias decidem, né, num determinado momento, investir em memória, investir em pesquisa histórica. Né? E aí é uma espécie, quer dizer, de paradoxo, né, que nos chama a atenção no Brasil. Né? É interessante notar, quer dizer, que o Brasil é um país onde a justiça e as instituições judiciais têm enorme centralidade política e cultural. Né? Quer dizer, a gente percebe o tempo inteiro, né, aspectos das instituições judiciárias ocupando as manchetes dos jornais. Né? E isso se tornou muito mais evidente da Constituição de 1988 para cá. Quer dizer, os grandes temas nacionais cada vez mais desaguam, né, no âmbito do judiciário. Né? E nas duas jurisdições, quer dizer, tanto na Justiça Comum quanto na Justiça Federal, isto tem acontecido. Né? Da mesma forma, quer dizer, há uma enorme quantidade de cursos de direito e cursos de graduação, né, no Brasil. Todos os anos, quer dizer, são centenas de novos bacharéis que chegam ao mercado, que vão fazer o exame da OAB. No entanto, quer dizer, e aí eu acho que se instala o paradoxo, por outro lado, é interessante notar, né, que há um número relativamente reduzido de cursos de pós-graduação, né, na área do direito no Brasil, né, cursos com tradição consolidada, etc., etc., alguns até são antigos, mas vejam, quer dizer, se vamos considerar as notas da CAPES, né, não há nenhuma pós-graduação com nota 7 em direito no Brasil, e apenas 3 com nota 6. É um número, quer dizer, é um contraste, né, entre o campo da graduação e a pós-graduação. Né? Na verdade, a reflexão que se faz, quer dizer, em torno disso, é que os países de tradição napoleônica, né, quer dizer, tendem a desvalorizar, né, a pesquisa na área jurídica como um campo acadêmico por excelência. Né? Porque, muitas vezes, né, esta pesquisa ela pode ser entendida como uma forma de questionamento da ordem positiva estabelecida, né? E não necessariamente de reforço das instituições. Né? Então, quer dizer, esse é uma espécie de paradoxo, quer dizer, de países de tradição napoleônica. Né? Na França, isso não se estabelece com tanta evidência, né? Porque existem núcleos relativamente bem constituídos dentro das universidades que se dedicam exclusivamente, né, a estudar o campo da magistratura. Né? Mas não é interessante também, quer dizer, que esse diálogo lá ele é um pouco truncado. Né? Nem sempre, né, os meus colegas na Inglaterra, na França, que estudam a magistratura, né, têm pouquíssimo contato com os magistrados. Né? Então, quer dizer, estudam muitas vezes o comportamento da magistratura, né, quer dizer, o sentir-se juiz, estudam pela imprensa, né, que também já está, né, lançando um olhar cheio de filtros, né, sobre o magistrado. Né? E o magistrado, quer dizer, pela própria essência da sua função, costuma tomar sempre uma série de cuidados
cuidados antes de se comunicar, né, quer dizer, com o público e com a sociedade, porque a tendência é que a sua comunicação se dê nos autos, né? É algo, né, quer dizer, são aspectos, quer dizer, que vêm se transformando também no Brasil, né? E, bem, uma das características dos projetos... Bom, mas antes, quer dizer, ainda mencionando o que eu acho que caracteriza este paradoxo, tá, no Brasil, eu acho que essa relativa à pesquisa jurídica, né? Quer dizer, quando ela acontece, bom, tem mais isso, ela tem um caráter ainda, em muitos cursos de pós-graduação, né, majoritariamente dogmático, né? Quer dizer, o espaço da reflexão interdisciplinar do direito, né, ele ainda não está, né, desenvolvido como poderia estar no Brasil, no meu entendimento, né? Desses cursos de pós-graduação que existem, poucos se debruçam, né, sobre o direito numa perspectiva interdisciplinar, cruzando com a sociologia, com a história, com a antropologia, né, etc. Então, é claro, quer dizer, isso tem uma série de desdobramentos, né? Quer dizer, um deles é o relativo baixo interesse pelo processo judicial, né? Quer dizer, como uma fonte de pesquisa de jurisprudência, né? Como uma fonte de pesquisa histórica, isso dentro, né, da própria administração do judiciário. Eu não quero entrar muito nessa temática, quer dizer, da gestão documental, né, porque ela em si já é altamente complexa, acho que ela está em aberto no Brasil, acho que ela está mais avançada, o espaço onde ela está mais avançado hoje é na Justiça Federal, né? Essa reflexão vem sendo conduzida na Justiça Federal há alguns anos, e eu acho que com avanços interessantes, né? Eu concordo, né, que a fórmula passa por isso que a Justiça Federal vem construindo, quer dizer, a fórmula de seleção por amostragem, etc., etc. Não concordo nem com muitos historiadores que dizem, olha, tem que preservar tudo, né? E nem com o Tribunal de Justiça de São Paulo, que resolveu, em 1997, por uma resolução que eu acho que era 556, né, eliminar todos os processos arquivados há mais de 5 anos. Né? Quer dizer, o que é crime, e o STJ, evidentemente, deu um mandato de segurança, né, que foi pedido pela Ordem dos Advogados de São Paulo e pelo Instituto dos Advogados também. Né? Mas esse tipo de eliminação, por exemplo, ainda acontece em alguns estados brasileiros. Né? Em Santa Catarina, por exemplo, uma resolução da Corregedoria Geral de Justiça, né, elimina os processos arquivados há mais de 5 anos. Bem, mas esse é um parênteses, quer dizer, é uma das interfaces, né, que se estabelecem entre a memória e a administração da justiça no Brasil. O que acontece? Quer dizer, eu acho que nos anos 90, né, é o momento em que começam a brotar justamente esse questionamento sobre a memória e a memória institucional, e em face, né, da relativa precariedade, né, da reflexão sobre a trajetória histórica das instituições judiciais no Brasil, os próprios judiciários, as próprias instituições judiciais começam a se debruçar sobre a memória, pensando, quer dizer, os seus acervos e pensando também, quer dizer, estratégias de reflexão e de consolidação dessa dimensão. Né? Quer dizer, é daí que brotam os primeiros projetos de memória institucional. Né? Esse é um momento interessante também, porque o Brasil sai da Constituição de 88, quer dizer, com toda uma consolidação de novos direitos. As instituições da área jurídica, de uma forma geral, ganham uma centralidade estratégica, né, no espaço político-institucional. O país está crescendo, está havendo uma transformação, as instituições estão se ampliando, né? Então, realmente, quer dizer, as instituições começam a se perguntar muito sobre a sua identidade, né? Sobre aspectos da sua identidade. Não encontrando essa reflexão no campo acadêmico por excelência, quer dizer, elas passam, né, a desenvolver políticas institucionais para o campo da memória, né, sobre as quais a gente poderia se estender aqui horas falando, né, das diversas técnicas e das diversas estratégias, né, que foram desenvolvidas. Né. Bom, basicamente,
cada um desses projetos de memória institucional que nós instalamos, quer dizer, ele seguiu um plano de gestão estratégica com conceitos adaptados para as necessidades de cada instituição, né? Nem sempre, por exemplo, né? Então, nós cruzamos aspectos da história, do direito, da administração, da gestão cultural, quer dizer, todos esses elementos, essas dimensões estavam contempladas nos projetos de memória institucional. Nem sempre nós nos debruçávamos exclusivamente sobre a história da instituição, né? Quer dizer, isso no caso, por exemplo, dos projetos de memória do Ministério Público do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina se torna muito evidente, né? Então, recentemente, nós organizamos, né, um seminário em Florianópolis sobre o contestado. Foi um seminário nacional sobre a Guerra do Contestado, que aconteceu entre um conflito que se desenrolou entre 1912 e 1914 até 1917, né? Um conflito bastante sangrento, né, que convulsionou essa área do oeste de Santa Catarina, né, com repercussões também, quer dizer, no oeste do Paraná e no Rio Grande do Sul, alguma coisa também, né? Então, bem, se fez um grande seminário nacional sobre isso, e aí vem a pergunta: o que o Ministério Público tem a ver, né, com o contestado? Em princípio, nada, né? Mas o que está subjacente a esse debate é precisamente a dimensão da cidadania, né? Então, se nós considerarmos que o Ministério Público tem uma importância estratégica como guardião da cidadania, etc., né? Quer dizer, então, um seminário, né, que vai discutir a Guerra do Contestado e que está discutindo a cidadania ontem e hoje no Brasil, né, ele é, sim, importante, né? Então, e, nesse sentido, quer dizer, atraiu uma série de atenções para o Ministério Público. Então, ali, vejam, quer dizer, a partir do campo da memória e do patrimônio, né, se discutiu a instituição ministerial, se discutiu cidadania no Brasil, né, se conquistou um grande espaço de repercussão na mídia, né, um espaço de repercussão espontâneo, né, e se formulou um debate muito interessante, né? Nós fizemos coisas muito parecidas aqui também no Projeto Memória, no Rio Grande do Sul, no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Fizemos um seminário sobre Getúlio Vargas, outro sobre Júlio de Castilhos, né? Em todos eles, o que se discutia, o que estava subjacente era justamente a questão da cidadania, dos direitos do cidadão, né? E as pessoas eram atraídas, né, quer dizer, para o espaço ministerial, né, e podiam justamente interagir de uma forma muito interessante, enfim, quer dizer, inclusive entendendo um pouco melhor quais são as funções dessa instituição na sociedade, né? No Judiciário, por exemplo, nós criamos aqui na Justiça Comum do Rio Grande do Sul, nós criamos uma revista, tá, que é a revista Justiça e História, o desembargador Vladimir até é membro do conselho, né, que é uma revista de caráter, de corte acadêmico, que funciona bem na fronteira entre a história e o direito, né? Quer dizer, e o grande objetivo, é a única até hoje no Brasil que tem esse recorte característico, né, embora já existam outras revistas que abram, né, quer dizer, para a sociologia, para as ciências sociais, etc. Essa é a única que ainda mantém esse corte. É uma revista já que tem mais de 10 anos, né? E o objetivo, justamente, era estabelecer um canal de diálogo, né, do Judiciário e da Justiça com formadores de opinião, né, no Estado, no Brasil, fora dele, né? Então, assim, cada ação pensada dentro de um projeto de memória, né, ela tem um porquê do ponto de vista estratégico, do ponto de vista da gestão, da gestão cultural. Bem, das ações, né, uma das ações que é relativamente recorrente, né, nos projetos de memória que nós organizamos é justamente um programa de história oral, né? Eu implantei, na Assembleia Legislativa não consegui implantar, mas implantei esse programa no Judiciário
aqui no Rio Grande do Sul, no Ministério Público. Em Santa Catarina, nós também estamos desenvolvendo um programa parecido, né? Na Júris, eu fui durante um tempo também consultor da Júris, então, para a Júris, eu desenvolvi 2 livros, um sobre a história da Júris de uma maneira mais geral e outro específico sobre a Escola Superior da Magistratura, né? Um livro que me deu muito prazer fazer, né? Porque eu acho que a história do ensino, né? Esse olhar sobre o ensino e sobre a educação numa perspectiva da história no Brasil é absolutamente, né, fundamental. E este programa de história oral, né, talvez tenhamos hoje, se juntarmos todos esses projetos de memória institucional, talvez tenhamos hoje, sei lá, quer dizer, uns 350, 400 depoimentos já coletados. Tá? É um banco de entrevistas, muito importante, né? Quer dizer, e não é frequente nós encontrarmos algo assim no mundo. Quer dizer, justamente por isso, porque a interface do pesquisador com o magistrado, ela tende a ser difícil. Né? Então, os meus colegas na Inglaterra ficam impressionadíssimos quando veem os depoimentos que nós temos sistematizados aqui no Brasil justamente sobre os magistrados, membros do Ministério Público, etc. Né? E é muito interessante, quer dizer, o porquê, o que esses depoimentos... Depois eu vou ler rapidamente alguns trechos aqui, quer dizer, de algumas passagens, né? Mas eu me lembro... acho que tem uma passagem que chama a atenção e que fala do porquê também das instituições estarem tão preocupadas, né, quer dizer, com a memória e aonde essa interface se estabelece com o campo da administração. Né? Eu lembro, o Projeto Memória do Ministério Público do Rio Grande do Sul começou durante a gestão do Dr. Cláudio Barros Silva, tá? Que era, então, Procurador-Geral de Justiça. Né? E eu me lembro, quer dizer, que ele estava um belo dia lá discutindo o início do projeto e tal, disse assim, olha, eu preciso começar um projeto de memória, porque o Ministério Público cresceu, tá? E realmente isso no Ministério Público talvez ainda seja ainda mais evidente do que no Judiciário. O Ministério Público cresceu a passos muito largos, tá? Sobretudo depois da Constituição de 88. É uma instituição antes e outra instituição depois, tá? Em infraestrutura, em número de membros, em número de servidores. E as pessoas que estão entrando hoje na instituição não têm a menor ideia, né, dos embates e das dificuldades do passado. Né? Então, eu me lembro que ele estava incomodado um dia, isso era início dos anos 2000, fim dos anos 90, né, que um jovem promotor havia mandado, promotor substituto, havia mandado uma correspondência para ele, dizendo que ele não teria condições de exercer as suas funções convenientemente, né, se a Procuradoria não providenciasse imediatamente a instalação de um Pentium 3, com não sei o quê, com impressora tal. Era a época, né, dos Pentiums e tal. O Pentium era o último computador. Né? Bem, na verdade, ele queria arrancar os seus cabelos, porque ele dizia o seguinte, bom, o Ministério Público se construiu, muitas vezes, né, despachando na escada do fórum, né, porque não tinha estrutura, não tinha funcionário, não tinha nada, né, dependia da boa vontade dos juízes para absolutamente tudo, né, até mesmo para uma ligação telefônica. Se o promotor brigasse com o juiz, o promotor ficava incomunicável na comarca, né, porque dependia da estrutura do fórum para tudo. Né. Então, quer dizer, essa construção da infraestrutura da instituição, da autonomia da instituição, né? Quer dizer, isso precisava, né? Quer dizer, as lutas do passado, quer dizer, havia essa preocupação de que os jovens que estivessem entrando na carreira, em alguma medida, pudessem acessar, né? Quer dizer, esse conteúdo e esses valores. Né? E aí o Projeto Memória, quer dizer, preenche, né, uma função realmente estratégica. Né? Bom, eu acho que o meu tempo, eu tenho quanto tempo ainda? Uns 10, 15 minutos? 10 minutos. Eu vou passar a ler alguns trechos, tá, de depoimentos, depois eu fico à disposição de vocês para perguntas sobre questões mais específicas da gestão da memória, né? Porque, senão, eu esgoto o meu tempo, não consigo chegar aqui nos exemplos que eu quero trazer para vocês, tá, por onde um projeto de memória pode caminhar. Né? Eu começo aqui com um depoimento
isso, na verdade, é um depoimento anterior, mas que eu acho muito interessante, né, do desembargador Mário Boanova Rosa. Tá? Ele mostra bem, quer dizer, a questão os depoimentos são todos. Eu tenho muitos depoimentos também de magistrados da Justiça Federal, né? Mas os que eu selecionei hoje aqui são todos da Justiça Comum, né? Então, em meados do ano de 1944, faleceu o juiz de direito da comarca de Cruz Alta, Dr. Aguinaldo da Silva Leal. Causou profunda impressão em todos os magistrados que dele tiveram conhecimento o fato de a viúva ter enfrentado dificuldades financeiras para promover os funerais. Tais os precários estipêndios da magistratura rio-grandense naquela época. Tenho como certo que esse doloroso acontecimento concorreu decisivamente para a fundação da entidade de classe, com fins principalmente assistenciais. A Ajures, em suas primitivas atividades, concedia empréstimos em dinheiro aos sócios. Tá? Essa é a origem da entidade de classe dos juízes. Tá? É um aspecto interessante porque, veja, antes disso não se admitia como possível, tá, que juízes pudessem ser sindicalizados, que juízes pudessem se organizar em entidades de classe. Tá? Isto é uma construção. Tá? Mas o que se esperava do juiz, tá, e tem alguns depoimentos que mostram isso aqui, quer dizer, uma espécie de sacerdócio, tá, e de encastelamento, encerramento numa torre de marfim, tá, com pouquíssima comunicação com o entorno comunitário. Tá. Eu passo em seguida aqui para um depoimento de 2005, tá, do Dr. Eládio Luiz da Silva Lecei. Tá. Fui o primeiro juiz que usou cabelos longos. Né? Cheguei a presidir a sessão do Tribunal de Alçada usando rabo de cavalo. A sociedade vê o juiz com uma postura mais convencional, com roupas mais escuras, e eu me vestia realmente de forma diferente. Sempre gostei de usar roupas mais desestruturadas. Depois soube que sofri discriminação dentro da própria classe. Alguém não me colocou no primeiro curso de formação de juízes, porque eu não tinha o perfil do juiz, pelos cabelos e pelas roupas. Então, vejam o seguinte, quer dizer, os juízes, né, falando do sentir-se juiz e do ter e do que é um perfil de juiz que a própria instituição, né, as próprias instituições da magistratura cobram. Tá? Aqui um depoimento que diz respeito aos aspectos de ordem ideológica também, quer dizer, que me parece super interessante. Eu selecionei vários. Sei que em 1946, depois da histórica bomba de Hiroshima, houve uma mobilização no país inteiro a favor da paz mundial. Lembro que meu pai chegou em casa e disse assim: assinei um manifesto a favor da paz. Já estava começando a Guerra Fria. Juiz que assina manifesto a favor da paz é porque é comunista e é a favor da União Soviética, diziam. Ele, o desembargador Solon Soares e o desembargador Sampaio e o Arcádio Leal, que nesse tempo era juiz, assinaram este manifesto. E isso causou um rebuliço enorme no tribunal. Esse é um depoimento do Caio José Lustosa sobre o pai dele. Pela primeira vez, é agora um depoimento do Oswaldo Stefanello, que presidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Pela primeira vez foi editada em um jornal da região uma notícia envolvendo um componente do judiciário. Foi uma reportagem de primeira página que acabou me custando um preço, porque, naquela época, juiz aparecer na imprensa era uma ousadia. Um depoimento da dona Erci Machado Veloso, viúva do desembargador Veloso. Como meu marido havia mandado prender uma pessoa do partido do Brizola, governador à época, ele não o promoveu. Aqui chamando a questão, né, quer dizer, exatamente, né? Quer dizer, como a política algo que muitas vezes não se reconhece, não se admite e tal, mas como a política ela se fazia, né? Quer dizer, de alguma forma presente nas instituições judiciais na época, né? Então, ele não... Isso acontecia com todos os partidos. Eu peguei o depoimento aqui do Brizola, mas, né, era uma espécie de regra. Né? No Ministério Público, então, tanto mais, porque a instituição tinha muito menos autonomia e os membros eram nomeados, né, quer dizer, pelo governador. Né? Os juízes já eram concursados. Né? Ele foi preterido. Nesse meio tempo, o meu pai, que também era político, e se dava com os desembargadores, foi falar com o vice-governador, que, então, prometeu ao meu pai que, quando o Brizola fosse a Brasília,
promoveria o meu esposo e o traria a Porto Alegre. Tá? Então, aqui as promoções, as progressões na carreira, quer dizer, o quanto existia, né, toda uma dimensão política subjacente a esse universo. E aí, né, tem outro depoimento. O desembargador, que eu acho bem interessante também, o desembargador Cisínio Bastos de Figueiredo, corregedor-geral da Justiça em 1960, tá? Bom, falando sobre ele, não havia estágio, não se fazia nada de preparação ou orientação para quem fosse assumir a carreira. Isso valia para o Ministério Público também. Tá? Me disse o corregedor-geral, né, o desembargador Cisínio, me disse uma única coisa. Esse depoimento aqui é do Celso Luiz Franco Geiger. Tá? Me disse uma única coisa, abre aspas, o senhor se cuide para não se envolver em amizades com os advogados da comarca. O juiz deve sempre ficar equidistante, longe da comunidade. Essa era a orientação da Corregedoria Geral nos anos 60. Existiram, esse é um depoimento muito interessante, quer dizer, como aspectos da vida particular e da vida privada impactavam, né, a dimensão pública, a trajetória pública. Existiram motivos de ordem particular, esse é um depoimento do Hermann Hönig, também ao memorial. Né? Existiram motivos de ordem, particular, que me levaram à aposentadoria. Hoje reconheço que foi tolice. Não havia nada demais, porque é algo comum, mas eu estava me separando de minha esposa. Achava que um juiz separado, divorciado, desquitado, seja lá o que for, não possuía mais as plenas condições para o exercício da função. Fui o primeiro, agora o depoimento, de novo, do Oswaldo Stefanello, fui o primeiro juiz desquitado a entrar na magistratura do Rio Grande do Sul. Na época, ainda não havia o divórcio, que foi concretizado anos depois. Sei que houve muita resistência, meu tempo já estourou, 5 minutos, consigo ler mais alguma coisa aqui. Sei que houve muita resistência em me aceitarem, porque, à época, a pessoa desquitada era um tanto estigmatizada. Não só a mulher, mas também o homem. Existia o preconceito. Qualquer detalhe que fugisse da normalidade era problema. O simples fato de ser solteiro já era considerado quase um empecilho para o concurso. A regra era ser casado, morar com a família, etc. Participei, aqui, o depoimento da Maria Berenice Dias, a primeira mulher a ingressar como juíza concursada no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no Judiciário do Rio Grande do Sul. Participei do primeiro concurso em que foi autorizado as mulheres realizarem as provas. Pois antes havia uma recusa sistemática de todas as mulheres. Não se homologavam sequer suas inscrições. No concurso de 1971, eles acolheram as inscrições de todas, e 60 se submeteram às provas. Passamos só 2. Não enfrentei resistências por parte da sociedade nas comarcas em que jurisdicionei. Eram regiões de colonização alemã, em que as pessoas eram muito respeitosas com a autoridade, mas sempre fui promovida por antiguidade. Sempre fiquei à margem de qualquer outra atividade que não fosse exclusivamente a jurisdicional. Nunca pedi nem remoção, e no dia em que quis fazer uma permuta, o presidente da época disse: isto é porque mulher não pode ser juiz. É por isso que mulher não pode ser juiz. Entre os 22 integrantes do órgão especial, 7 votaram contra a minha promoção para o desembargo, por antiguidade. Isto foi algo que me decepcionou muito, e resolvi denunciar este fato à imprensa, e houve uma repercussão muito grande em nível nacional. Da Vera Lúcia Deboni. Incomodei-me seriamente com o Tribunal de Justiça. Fui sindicada pela Corregedoria Geral a pedido de um colega juiz, porque eu vivia com uma pessoa sem estar casada. Teve um juiz corregedor que ficou andando em Tupancirentã durante uma semana, ouvindo diversas pessoas representativas da comunidade. O padre, o prefeito, o presidente da OAB, diversos advogados, para saber como é que a comunidade via aquela relação não formalizada de casamento. Bom, tem um aqui sobre as esposas dos magistrados, eu vou pular porque o tempo está se esgotando. E algumas coisas, tem coisas ótimas aqui sobre a administração da justiça que eu queria
do ideal de ser juiz. A época era de autoritarismo. E o autoritarismo não era somente dos militares, era praticamente de todos os poderes. E o judiciário não escapava disso. O judiciário sempre foi mais ou menos majestático e achava que os juízes tinham que ser meio estoicos. Né? Isso tudo com respeito, assim, quer dizer, à mudança do entendimento, né, do que é ser juiz e o que a própria instituição, né, entende também sobre o perfil, né, do juiz. Como juiz novo, fui testado pelos comandos do Poder Judiciário, porque, naquela época, era espinhosa a tarefa de julgar nas varas da Fazenda Pública. Tá? Lembrem que, durante um período, quer dizer, não existiu jurisdição federal de primeiro grau, tá? E quem respondia por isso, tá, era a Justiça Comum nas varas da Fazenda Pública. Tá? Foi uma época difícil, logo depois da Revolução, em que os espíritos não estavam muito acomodados e havia muitos conflitos, muitos atritos, muitos mandados de segurança a toda hora e tal. Bom, aqui um depoimento interessante, quer dizer, sobre a realidade do judiciário, da justiça, né, o que era ensinado na faculdade. Para os acadêmicos, era um verdadeiro choque aquela dicotomia entre o que se debatia e aprendia na sala de aula e a vida que transcorria do lado de fora da nossa domus juris, onde campeava o desrespeito aos direitos e garantias da cidadania nacional. Já casado e pai de um menino, não foi fácil conviver com aquela constrangedora realidade. Esse foi o depoimento do Luiz Felipe Vasques de Magalhães, que foi presidente do Tribunal de Justiça também. Né? Deixa eu pular isso aqui. Isso é engraçado. Lembro-me até hoje do psicotécnico que realizei no tribunal, com a psicóloga. Naquela época, havia protótipos de juízes e de advogados, e sempre fui muito expansivo, comunicativo. Estávamos na sala de espera, aguardando entrevista com a psicóloga, todos em silêncio. Quando não me contive, comecei a puxar assunto com os outros. Aquilo tudo estava sendo observado. E, quando entrei na sala da psicóloga, ela me fez uma série de perguntas, sugerindo que eu não estava escolhendo a profissão, sugerindo que eu estava escolhendo a profissão errada. Como eu era muito expansivo, argumentativo, ela indagou-me se eu não preferia ser advogado ao invés de juiz. Esse é um depoimento do José Aquino Flores Camargo. Quem conhece ele sabe que ele é bastante expansivo. Né? Eu quero achar um aqui para concluir, o último, e aí eu concluo. Era tudo mais complicado antes. Tínhamos que requisitar passagem para viajar e depois tínhamos de prestar contas explicando os motivos da viagem. Quando eles recebiam a requisição de passagem, faziam um expediente pedindo que informássemos se realmente tínhamos ido. E isso que havíamos mandado o termo de posse lá. Eles haviam gasto muito mais no expediente. Se o magistrado optou por mandar um telegrama, era pela urgência do assunto. Administrações históricas, burocráticas, a justiça seguia por si. Eram os burocratas que tocavam o barco. Carlos Thomson Flores foi o primeiro presidente do Tribunal de Justiça em quem senti algo de novo. Parece-me que realmente procurou modernizar os métodos administrativos até então vigentes, inclusive sentindo mais de perto as necessidades dos magistrados. Esse é um depoimento do Nelson Oscar de Souza. Bem, com isso eu termino a minha intervenção, a minha fala hoje, né? Fico depois à disposição de vocês para as perguntas, mas a intenção era justamente, com esses depoimentos, mostrar, né, quer dizer, o tipo de trabalho que um memorial pode fazer. Né? Esse conjunto de depoimentos, eu acho que ele é de uma riqueza extraordinária, né, porque permite uma discussão sobre, né, o sentir-se magistrado em relação, né, ao entorno comunitário, né, e a identidade do próprio Poder Judiciário e como esse Poder Judiciário se construiu ao longo dos anos, né, conceitualmente, administrativamente, simbolicamente. Né. Acho absolutamente fundamental que, na sociedade da gestão do conhecimento e da gestão da informação, né, nós
tenhamos condições de sistematizar essas trajetórias de vida, essas memórias, tá? E consigamos parar para pensar sobre elas. Tá? Muito obrigado. Agradecemos a palestra, a lição, a aula dada aqui pelo historiador e gestor cultural, Günter Axt, nos trazendo conceitos aqui acerca de preservação de memória, enfim, o que se pode entender por isso, pela preservação, pela formação da identidade, por esses casos relatados, dos quais, ouvindo as histórias, se consegue ir destilando a ideologia de cada um deles, né? Muito interessante. E perguntas, como disse o palestrante, fica para o final.